Primeiro passo para resolver o exercício é montar um esquema como que a gente fez. Eu vou chamar de D da distância do Sol até a Terra, L da distância da Lua até a Terra, dl, o diâmetro da Lua, que é esse tanto aqui, ó, e ds, o diâmetro do Sol, que é tudo isso daqui. Então observa que a gente tem um triângulo aqui. E o nosso ângulo, o enunciado fala que é de 0,52 graus. 0,52 graus. Mas um triângulo assim a gente não sabe trabalhar. O que a gente que é melhor para resolver exercício é o triângulo retângulo que a gente conhece. Então eu vou dividir esse nosso triângulo no meio. Se eu divido esse triângulo no meio, o nosso ângulo se torna 0,52 graus dividido por 2, que é 0,26 graus. Agora, nesse triângulo aqui, a gente vai ter o triângulo retângulo, né? E esse lado aqui vai ser o nosso cateto oposto, e esse pedaço aqui vai ser nosso cateto adjacente. Só que repara que esse cateto oposto é esse pedaço aqui, ó. E esse pedaço aqui equivale ao raio da Lua. E esse outro cateto oposto equivale ao raio do Sol. Esse cateto adjacente é a distância entre a Terra e a Lua. E a gente falou que a distância entre a Terra e a Lua é L. Então esse cateto vai ser L. Esse outro cateto adjacente, maior, é a distância entre o Sol e a Terra. E o enunciado fala que isso daqui é 390 vezes. Então, vamos começar resolvendo esse triângulo menorzinho aqui. Ó. O que a gente tem dele? A gente tem o cateto oposto e o cateto adjacente. E como que a gente relaciona? Com o ângulo. A gente relaciona com o ângulo usando a tangente. Então, a tangente de 0,26 tem que ser igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, o raio da Lua vai ser igual ao comprimento L vezes a tangente de 0,26 graus. Tudo bem? Só que a gente não está interessado no raio da Lua, e sim no diâmetro. E a gente sabe que o diâmetro da Lua é 2 vezes o raio da Lua, que é igual a 2 vezes L vezes a tangente de 0,26 graus. Do mesmo modo, a gente vai fazer com esse outro triângulo maior. Esse triângulo aqui. Ó. A gente tem que a tangente de 0,26 é igual ao raio do Sol sobre 390L. Aqui a gente vai ter que o raio do Sol é 390L vezes a tangente de 0,26. Só que a gente não está interessado no raio do Sol, e sim no diâmetro. Então, o diâmetro do Sol é 2 vezes o raio do Sol, que é 2 vezes 390L vezes a tangente de 0,26 graus. Tudo bem? Primeiro exercício pedia para a gente calcular a razão entre o diâmetro do Sol e o diâmetro da Lua. O diâmetro do Sol, a gente acabou de calcular, era 2 vezes 390L vezes a tangente de 0,26. E o diâmetro da Lua era 2 vezes L vezes a tangente de 0,26. Pode cortar o 2, a tangente e o L. Então a razão entre o diâmetro do Sol e o diâmetro da Lua é de 390. Depois ele pedia para calcular a razão entre o volume do Sol e o volume da Lua. O volume do Sol pode ser calculado como sendo 4/3 de πr ao cubo. Qual raio? O raio do Sol. E o volume da Lua pode ser calculado como sendo 4/3 de π vezes o raio da Lua ao quadrado, ao cubo. Então a razão entre o volume do Sol e o volume da Lua é de
4/3 de πr do Sol ao cubo dividido por 4/3 de πr da Lua ao cubo. 4/3 de π corta, então assim a gente vai ter que R, o raio do Sol ao cubo, dividido pelo raio da Lua ao cubo. Então o volume do Sol sobre o volume da Lua vai ser igual raio do Sol 390L vezes a tangente de 0,26 ao cubo, dividido pelo raio da Lua, que era L vezes tangente de 0,26 ao cubo. Eu posso cortar a tangente e eu posso cortar o L. Então, essa razão vai ser 390 ao cubo. 390 ao cubo, né? 390 ao cubo é 5,97 vezes 10 elevado a 7. O último exercício pedia para a gente calcular o diâmetro da Lua. E a gente sabe que o diâmetro da Lua era 2 vezes L vezes a tangente de 0,26. E ele deu L. Ele falou que essa distância era de 3,82 vezes 10 elevado a 5 quilômetros. Então, a distância, o diâmetro da Lua vai ser 2 vezes 3,82 vezes 10 elevado a 5 vezes a tangente de 0,26. Se você calcular isso, nos dá que é aproximadamente 3.500 quilômetros. Até mais.